Vamos lá! Tem quem ame e tem quem odeie, né? Mas é importantíssimo, cara. Muito. Tá, vamos lá então. Grupos vegetais, né? Ou reino plant, como quiserem. Tá? É a mesma coisa. A gente vai trabalhar as características e depois a gente vai trabalhar os grupos, que é o que mais cai, né? Os grupos e os tecidos vegetais, que está aí na sequência que eu já botei no grupo, né? Porque é bastante coisa. Manda, Isadora. Oi, Manuela. Isadora. Isadora. Ah, calma, relaxa. Relaxa que isso aí a gente tem que terminar ainda. Vou ver se amanhã eu consigo fechar isso aí da formatação, da diagramação, e aí a gente já agiliza isso aí. Tá? Nem que eu já adiante alguns para vocês, ok? Eu vou adiantando para vocês, mas depois vem igual. Fica tranquilo. Vamos lá, então. De repente eu vou botando, tipo, umas folhinhas, e aí vocês vão dando uma olhada, ou por assunto. Né? Eu tenho, na verdade, ele separado por... eu até tenho por assuntos. De repente eu vou pegando alguns, assim, e já vou lançando para vocês os mais antigos, e aí para vocês já pegar mais ou menos essa noção aí. O problema é a diagramação, é o que mais... vamos dizer assim, é o que é mais caro, entende? E aí se eu for fazer, demora muito. Então, aí tem que ver direitinho. Eu já tenho uma parte feita, só falta acho que uns 6 anos, mais ou menos, 4 anos. Mas vamos lá o que interessa. Olha aqui, ó. Então, ó, aula de grupos vegetais, tá? Então, de novo, mesma coisa se a gente tratasse como reino plant, tá? Você daria no mesmo, tá bem? Então, tu vai ver aí na sequência, ó, que agora a gente vai, obviamente, né, falar das características gerais desse grupo, né? Então, ó, é um dos 5 reinos, então a gente viu, antes dos reinos, tá? A gente viu o grupo dos vírus, depois vimos reino Monera, reino protista, reino fungi e agora o reino plant, tá? Ainda falta o animal. Então, ó, nesse grupo, obviamente, tem todas as plantas existentes no planeta, de grande porte, de pequeno porte, né? Mas aí que elas precisam apresentar essas características. Aí eu vou puxar uma coisinha dos protistas, tá? A gente já conversou sobre isso e eu falei para vocês que em determinada época as algas pluricelulares, por fazerem fotossíntese, também eram incluídas aqui, tá? E agora a gente vai começar a destacar, inclusive nas imagens que vão aparecer na sequência, a gente vai começar a destacar por que também elas foram retiradas. Porque isso é questão, a questão que eles podem tratar na evolutiva, eles podem tratar na parte de sistemática, naquelas árvores, né? De sistemática, que aí, né, para a gente conseguir entender por que elas não estão mais presentes no grupo, né, dos vegetais. Então, ó, é um grupo eucarionte, todos os indivíduos são pluricelulares, tá? Então, se a gente pegasse as algas aqui, okay, as algas estariam, aqui teria essas duas primeiras características. Bom, terceira característica, autótrofos fotossintetizantes. Então, aqui nesse grupo só podem estar presentes aqueles que são fotossintetizantes, o que as algas também eram. O que também eram, não, que também são, as pluricelulares. Bom, células contendo parede celular de celulose. Beleza. Aqui nos vegetais, nós temos a parede celular somente de celulose, o que já começa a ter uma diferença para as algas. Lembra que a gente viu? Algumas algas vão ser de sílica, outra de agar, outra de celulose, né? Então aí a gente já tem uma diferença, tá? Organelas especiais, cloroplastos e vacúolos. Então, lá nas algas, nós vimos o quê? Eles têm o quê? Eles têm clorofila, eles têm pigmentos, tá? O que já começa também a ter uma diferença. Ciclo de vida haplodiplobionte, tá? Então, é aquele ciclo que vai ter uma parte assexual e uma parte sexual, tá? Uma parte haploide ou uma parte diploide, como vocês quiserem, ok? O que não acontece em todas as algas, e nós vimos os tipos de reprodução das algas, pode ser assexuada e sexuada, lembra? Mostrei uma imagem tipo de uma espécie de um brotamento, e uma outra imagem que era da uva, né? Que parece uma alface,
onde ela tinha um ciclo reprodutivo, que a Lara até me perguntou, não entendi. Aí a gente voltou. Não, a Lara perguntou, foi no de fungos, tá? Então, ó, só para a gente... E aí a gente tinha aqueles 2 ciclos, inclusive está no mesmo slide, um em cima e um embaixo, tá? Polissacarídeos, ó, de reserva é o amido, o que não acontece em todas as algas, tá? E aqui, vamos dizer assim, aqui está o grande tchan, né, com que fez com que se retirassem as algas desse grupo, tá? Por quê? Porque aqui nós temos um embrião, olha só, pluricelular, e lá nas algas nós vimos que ele era, para começar, unicelular, e aqui ainda nutrido no organismo materno. Tá? E lá nas algas, eles eram soltos, lembra? Que ele era solto, caía no ambiente, encontrava uma condição ideal, e a partir dali ele produzia uma nova alga. Tá? Então, olha o que vai aparecer aqui. Então, isso aqui é o que a gente chama de... A gente vai chamar, né, de classificação dos vegetais. Ou, se tu quiser, classificação dos fotossintetizantes. A gente ainda poderia acrescentar outro grupo aí, que é fotossintetizantes, que é parte das bactérias, que são as cianobactérias, ou cianofícias. Elas estariam aqui, ó, ainda aqui antes da clorofila A e B. Ok? Então, o que isso quer dizer? Que todos os indivíduos, daqui para lá para cima, daqui para cá, vão apresentar clorofila A e B. Inclusive quem? Algas. Ok? Inclusive as algas. Então, clorofila A e clorofila B, elas estão presentes em todos esses grupos. Beleza. Mas o que fez com que se retirasse do reino plant as algas? Olha só, a presença de um embrião. E aí eu volto no slide anterior. Embrião pluricelular e ainda retido e nutrido no corpo do organismo materno, no ser vivo. Aqui, lembra o que acontecia? Havia fecundação no ambiente, essa fecundação no ambiente ia lá, caía lá no solo, e a partir daquele solo, então, nós tínhamos, então, o desenvolvimento de um talo. Lembra que eles, inclusive, não formam, tem uma outra característica, né? Elas não formam tecidos verdadeiros, né? As algas, lembra? Elas tinham um talo, que é uma estrutura que lembra, né, ser uns tecidos verdadeiros aí. Bom, então, o que vai diferenciar, então, o reino vegetal das algas? Essa questão, assim, muito característica de PUC, de URGS e até mesmo Enem, porque eles vão pedir nessa parte de sistemática, tá? Então, olha só, é a presença de embrião. Então, todos os grupos, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, elas vão apresentar o quê? Embrião, tá? Bom, então aí o que vai diferenciar esses 4 grupos de vegetais, tá? Vamos dar um tempinho para as algas, esquece as algas, tu já sabe que elas têm clorofila A e B, e já sabes por que também que elas não estão mais no reino plant, porque elas não apresentam embrião, ok? Bom, então briófitas tem, pteridófitas tem, gímenos tem, angios tem. Beleza, vamos lá. Vamos começar a entender esses nomes, né? Então, olha só, tudo que tem esperma quer dizer que tem semente, tá bem? Então, aqui para cá, por isso que elas são chamadas, olha só, de espermatófitas, tá? Então, gímenos, esperma, angios, esperma, quer dizer, então, que elas são espermatófitas, ou seja, aquelas plantas que vão apresentar o quê? Que vão apresentar semente, tá? Bom, o que quer dizer traqueófitas? Aquelas que têm traqueia, ou seja, aquelas que têm vasos de condução, tá? Então, só terá um grupo que não tem vasos de condução. Adivinha quem é? Briófitas. Por isso também que as briófitas são os organismos mais simples, depois a gente vai ver, né? Elas vão fazer o transporte, né? As trocas célula a célula, né? Tu vai ter a troca de água, a troca de nutrientes, assim por diante, tá? Então, o que vai diferenciar, então, as briófitas para o resto dos outros 3 grupos? A presença, então, de vasos condutores, tá? Ou vasos condutores de seiva, ou assim. E é isso que faz com que elas tenham a característica, ou essa nomenclatura chamada de traqueófitas, tá? A gente até pode incluir outras coisinhas aqui, raiz, caule e folha, tá? Também é verdadeiro. Embora algumas pteridófitas a gente, às vezes, nem chame de folha, mas tá bem, também pode aparecer dessa forma. Mas o que interessa realmente é que tu lembre que com exceção das briófitas, todos os outros grupos vão apresentar vasos condutores. Isso também possibilitou, pensando evolutivamente, possibilitou com que esses outros vegetais, esses 3 grupos aqui, apresentassem um tamanho maior, né? Uma facilidade desse transporte de água, de nutrientes,
e isso faz com que eles também pudessem, né, alcançar tamanhos maiores, consequentemente, uma maior luminosidade, se for, né, em benefício da espécie, se não for, ela fica escondida e tal, e assim por diante. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Bom, aí o que a gente tem? A gente sai das ófitas, né, e chega nas espermas. Gímenos quer dizer escondido, tá? Anjo quer dizer protegido. Então, o esperma nu, tá? Esperma nu, tá? Gímenos nu, ok? Anjo protegido. Então, vamos lá. Então, aqui começa a presença de quem? De semente. Então, tu está me dizendo que pteridófitas e briófitas não têm semente. Isso. Como é que elas se reproduzem, então? Esporos, tá? Então, aqui nas briófitas tem esporos, aqui nas pteridófitas tem esporos, ok? O que também faz a gente lembrar de um outro grupo, que se reproduzia por esporos, que é o reino fungi. Lembra que eu falei para vocês que existe uma discussão até hoje, os congressistas lá de botânicos, eles ainda têm esse, como é que eu vou dizer para vocês, essa questão ligada, né, ao reino fungi e ao reino e as algas estarem ainda como se fossem grupos dos vegetais, tá? Mas aí de novo, isso é questão acadêmica, aí aqui para ensino médio nos interessa isso. Então, olha só, por quê? Porque elas ainda se reproduzem por esporos, que é muito semelhante a dos fungos, tá? Aqui nas gimnospermas já não, aí a gente precisa o quê? Ó? Já aparece a semente e o tubo polínico, tá? Tubo polínico, que é uma estrutura masculina que se abre dentro da parte feminina. Depois a gente vai conversar isso melhor, mais adiante, tá? E aí o que faz, né, essa semente ser protegida? Ah, primeiro, o que faz a semente ser protegida é o fruto, tá? O que não há nas gimnospermas. E, além disso, ainda tem uma estrutura ou várias estruturas, quando a gente fala de inflorescência, que são as flores. Então, as angiospermas é aquele grupo que vai ter a presença de fruto e flores. Bom, as flores são as unidades reprodutoras das angiospermas. Pai Elton, e as gimnospermas não tem flor? Não. Ah, mas eu li uma vez que tem flores falsas. A gente nem utiliza esse termo. Ou é flor ou não é flor. Ah, flor, só quem tem angiospermas. O que as gimnospermas vão ter, a gente chama de estróbilos, que daqui a pouquinho a gente vai conversar também. Aqui é a pinha. Aquela pinha de Natal é um estróbilo. É um estróbilo lignificado. Porque quando ele está no vegetal, ele está verdinho, ele não é lignificado. Então, ele, vamos dizer assim, ele tem vida. Quando, por exemplo, tu tira ele, pega ele no chão lá, ele já não tem vida, porque ele lignificou. Lignina é uma substância que faz com que o vegetal fique lenhoso, né? Aquele aspecto, né, rígido, né? A gente chama de duro, mas aquele aspecto rígido, né, que parece a madeira como um todo. Tranquilo essa divisão? Então, ó, algas, todos esses seres aqui que fazem fotossíntese têm clorofila A e B, tá? As briófitas vão apresentar embrião, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá? As briófitas não têm vasos condutores, então os vasos condutores aparecem a partir de pteridófitas. Assim como a semente aparecem a partir de gimnospermas, juntamente com o tubo polínico, e ainda, né, a gente vai ter depois somente em angiospermas, flores e frutos. Tranquilo? Aí a gente tem, ó, essa classificação aqui. Bom, às vezes você, pô, eu nunca vi esses nomes, não tem problema. Aí eu vou te dizer, se for fazer URGS, se for fazer PUC, se tu for fazer o Enem, esse tempo caiu, faz acho que uns 3 anos, tá? Caiu uma dessas questões, tá? E uma dessas questões trazia como tu precisava saber essas nomenclaturas ou esses tipos de nomenclatura para conseguir acertar a questão. Uma questão chatinha, tá? Chatinha mesmo. Então, olha só. Então, vamos por partes, né? Então, o que é uma cormófita? As plantas cormófitas. Olha aqui, ó. Então, são as pteridófitas, são as gimnospermas e as angiospermas, tá? Então, são aquelas plantas que possuem raiz, caules e folhas, tá? Tanto é que a gente chama de raiz, caules e folhas verdadeiras, ok? Então, quem não é cormófita, briófita, você vai ver que briófitas vai aparecer muito pouco, tá? Bom,
Traqueófitas, esse conceito nós já vimos anteriormente, mas não tem problema. De novo, pteridófitas, aquelas que apresentam vasos condutores. Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Tá? Aqui uma nomenclatura bem importante, ok? Inclusive, na minha faculdade, a gente tinha uma cadeira especificamente disso aí, tá? Que era morfologia sistemática de criptógamas. Então, ó, criptógamas, plantas que não possuem flor. Então, olha só, aquelas que não têm flor, só tira angiospermas. Então, a gente estuda de uma forma geral briófitas, pteridófitas e gimnospermas. Então, essas são as criptógamas, tá? Criptos. Criptos quer dizer cripta, quer dizer esconde, um esconderijo, tá? Bom, fáneros, fanerógamas, também tinha uma disciplina que era específica disso. Morfologia e uma outra sistemática de fanerógamas. Há plantas que produzem flor, ou seja, a gente estudava somente aquelas que tinham flor, ou seja, as angiospermas. Então, tu tinha uma, olha só o que é, hein? Tá? A gente tinha uma disciplina na faculdade que estudava briófitas, pteridófitas e gimnospermas, tudo junto, e tinha 2 outras disciplinas dessa área, tá? Que estudavam angiospermas, para tu ver a importância delas. Ah, porque elas são mais desenvolvidas? Também. Porque elas são mais desenvolvidas, porque elas têm maior quantidade, porque elas têm importância econômica, elas têm importância de ornamental, elas têm uma importância ecológica, não que as outras não tenham, mas aí tu entende? São aquelas que são mais visuais, é que nem a gente fala de animais. Quem tu lembra quando tu fala de animal? Talvez um cachorro, talvez um cavalo, um elefante, porque é muito mais visual para a gente. Mas dificilmente tu lembra de um carrapato, dificilmente tu lembra, por exemplo, de um mosquito, dificilmente tu lembra, por exemplo, de um quinidário, uma mãe d'água. Tá? Mas tu vai lembrar, por exemplo, me diz um animal, tu vai dizer um macaco, entendeu? Porque é mais visual para nós. E a mesma coisa as fanerógamas, chamam mais atenção. Então, fáneros é tu ter flor, criptos é tu não ter flor. Agora, vamos lá. Ó. Sifonógamas. Sifonógamas 3 e 4, ou seja, gimnospermas e angiospermas. Tá? Plantas que possuem tubo polínico. E a questão que falava do Enem, a URGS, isso aqui, assim, ó, se pegar a prova da URGS, as questões caem de vegetais, normalmente vem de quê? Vem de angiospermas. E normalmente vem ligado a esses conceitos aí, vem ligado à polinização, que é o nosso último slide dessa apresentação. E aí tem uns nomezinhos bem específicos e por isso que eles se apegam muito nisso, tá? Então, ó, sifonógamas, aquelas que apresentam tubo polínico. Gímenos e angiospermas. Sifonógamas, ou seja, aquelas que não possuem tubo polínico. Então, briófitas e pteridófitas. E por último, né, as espermatófitas, são aquelas que vão apresentar, né, sementes. Então, 3 e 4, né, gímeno e angiospermas. Tá bem? É tranquilo. Ô, Elton, mas isso daí é só para uma mais específica, né? Como assim? Uma prova mais específica. Não, eu acabei de falar, 3 anos atrás caiu esse conceito aqui. Porque, tipo, a Marisa, ela no Média 10, ela fazia a gente decorar, tipo, se eu não me engano, era BPGA, uma coisa assim, que eram as iniciais, e era isso que ela mandava, tipo, ela dizia que o resto não caía muito. Bom, então tá. Então tu pergunta para ela, tira essa dúvida com ela lá. Há 3 anos atrás. Não. Então, pois é. Olha aqui, ó. Há 3 anos atrás caiu esse conceito aqui, ó. Sifonógamas. Até foi discussão assim se dava para anular, se não dava para anular a questão, porque ela tinha não um erro. Eu vou ver se eu acho ela, depois eu mando para vocês. Não é que era um erro, mas dava assim uma duplicidade de informações. Eles descreviam um vegetal, e aí nesse vegetal dizia que, por exemplo, elas não tinham tubo polínico. E aí perguntava assim, qual o nome desse conceito? Não era o nome desse conceito, aí tu tinha que dar vários conceitos. E o que tu conseguia assim, matar a questão, conseguia matar a questão é que não possuíam tubo polínico, então as sifonógamas. Tá? Então, é o que eu digo, tem que saber, não adianta, assim, ainda mais vocês querem medicina, não é? Então, se vocês querem medicina, não adianta ficar empurrando com a barriga, entendeu? Vou deixar para lá, vou ver depois, isso aí não cai, cai, não cai, e se cai? Se cair, tu vai acertar, entendeu? Porque muita gente vai errar e tu vai acertar uma muito difícil. Esse é o diferencial do Enem, tá? Então, eu peço só atenção para vocês, assim, isso é importante. Porque dentro vamos dizer assim, da botânica, que a gente chama do reino plant, isso tem bastante
É muito importante. Tanto é que as plantas são, ó, tem uma classificação para isso, ó, específica para isso, ó, nomenclaturas específicas. Tá? Isso é uma nomenclatura específica. Tá? Aí vamos lá. Aqui a gente está no grupo, tá? Então é um grupo específico, bem específico, vocês querem aprofundar mais. Então a gente não pode ficar só no superficial. E é por isso que eu coloco esses conceitos. Você vai me dizer assim, ó, Elton, tu dá isso no colégio? Não, porque eu só tenho 2 aulas por turma. Elton, tu dá isso no cursinho? Na turma que tu dá lá de noite? Não, tá? Porque eu só tenho 3 aulas. E eu tenho que dar toda a matéria em 3 aulas. Tá? Então não tem, é impossível, tá? Então assim, ó, agora quando a gente está aqui e vocês estão aqui por um único motivo, tá? Que são os cursos concorridos, a gente tem que fazer diferença, tá? Então é o que eu digo. De repente cola lá na parede, deixa ali num cantinho ali na tela do, sei lá, da onde, da TV, alguma coisa. Só esses conceitos aí importantes, alguns, né, são mais comuns, como criptógamas, fanerógamas, espermatófitas, esses são mais comuns. Inclusive aparece aqui, ó, tá? Traqueófitas e espermatófitas. Os outros são menos comuns, realmente, mas é o que vai fazer a diferença, tá? Bom, aí aqui, ó, de novo, hein? Ciclo haplo, diplo, bionte, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Ciclo, ó, veja bem, ciclo comum a todas as plantas. Pode mudar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas isso vai ser comum sempre. Então, olha só, tá? Olha o que aparece aqui, ó. Esporófito sempre diploide, tá? Ok? A gente vai ver que tem uma situação, o esporófito, né? O esporófito é sempre diploide, mas não quer dizer que ele seja, veja bem, não confunde isso, ó. O esporófito é diploide, tá? Em todas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. Mas isso não quer dizer que o esporófito vai ser aquele perene, vai ser aquele que está sempre no ambiente, aquele que sempre visualiza, porque há uma exceção nas briófitas. A gente já chega lá rapidinho. O gametófito é sempre haploide. Okay? Então, isso já é assim, ó. Mas eu achei. Não acha, tá? Eu já estou te dizendo antes de começar qualquer grupo que o esporófito é diploide, que o gametófito é haploide. Os esporos, para aquelas que têm, tá? Aquelas que têm esporos. Os esporos produzidos por meiose, tá? E os gametas são produzidos por mitose. Então, isso serve para todas elas, ok? É isso que tem que ficar claro para vocês. Isso serve para todas elas. Agora, vamos tentar aqui, ó. Isso aqui é uma maneira esquemática. Depois a gente vai ver ciclo a ciclo e tu vai ver que tem diferença. Bom, vamos pegar aqui, ó, esporófito. Então, o esporófito tem que ser o quê? Diploide. Está aqui no cantinho. Esporófito diploide. O que ele faz? Ele faz uma meiose. No momento que ele faz a meiose, olha aqui, ó, o que ele produz? Produz esporos caso o vegetal tenha esporos. Olha aí, caso o vegetal tenha esporos. Então, olha só, porque alguns vegetais vão ter o quê? Vão ter grãos de pólen, e não vão ter esporos. Mas chegamos lá mais adiante. Olha só, esses esporos são haploides, porque sofreram meiose, ou seja, tem a metade da carga, tá? Aí o que vai acontecer? Ó? Sofre mitose, o gametófito ele se torna pluricelular, tá? Ele sofre mais mitoses, e aí o que a gente tem? Gametas. Tá? Então, mitose, essa mitose aconteceu com a metade da carga genética, percebe? Tá? Bom, o que ele produziu? Gametas. No momento que os gametas se encontram, formam o quê? Um ser diploide, okay? Que vai se multiplicar por mitose até chegar no esporófito. Isso, de novo, é um esquema. Por isso que a gente chama de ciclo haplo, de haploide. Olha aqui a fase haploide. Diplo, olha a fase diploide. Bionte, que vai formar o ser. Tá? Agora, olha só. A gente entra no primeiro grupo, que são as briófitas. Tá? Então, as briófitas é um grupo bastante interessante. A gente não dá muita bola, porque justamente o tamanho delas é pequeno. Então, olha só. Primeiro grupo de plantas. Então, se a gente pensar em ancestralidade, evolução, elas são os grupos mais basais, ou seja, são aqueles grupos mais simples, que supostamente apareceram primeiro que os outros. Por que eu falo supostamente? Porque eu não tenho como afirmar isso para vocês, mas olhando as características, analisando as características, né?
de briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, a tendência é que os seres mais simples apareceram primeiro, ou viveram antes, ou são mais ancestrais. Tá vendo que eu não estou dizendo menos evoluído, mais evoluído? Por isso é uma característica da biologia, tá? Então, eu estou dizendo que eles são mais ancestrais do que, por exemplo, as angiospermas. Porque seria o surgimento de um vegetal como uma angiosperma, com flores e frutos, seria muito mais difícil que um ser mais simples. Tá? Então, ó, primeiro os principais representantes, né? Músicos, hepáticas e antóceros, ok? Bom, são plantas avasculares, tá? Então, elas têm ausência, elas não têm vasos condutores de seio, tá? Então, não tem lenho ou xilema, só para lembrar, não sei se vocês lembram, lenho ou xilema, líbero ou floema, tá? São os dois tipos de vasos condutores que já está no slide aí que eu coloquei para vocês, que é para nossa sequência aí. Tem bastante coisa para a gente conversar na parte de tecidos, que é vou ser bem sincero para vocês, é os grupos e os tecidos que mais caem, tá? Então, ó, tá, fisiologia também, óbvio, né? Porque fisiologia sempre cai, ou é fotossíntese, ou é respiração, alguma coisa do tipo, tá? Já caiu, inclusive, 2 anos, duas questões de fotossíntese, tá? Bom, então, olha aqui, ó, como é que se dá, então, esse transporte? Isso é muito importante, tá? Já que eles não têm tecidos, a água não consegue subir, a água não consegue descer, embora eles sejam, né, bem pequenos, como é que se dá, então, a passagem de nutrientes, a passagem de água? Né? Ela vai se dar, ó, por difusão. Lembra o que é difusão? Então, são as substâncias que vão passando célula a célula de um meio de maior concentração para um meio de menor concentração. Tá? Isso é difusão. Ok? Bom, e a água, Elton? Osmose. Okay? Vai se dar por osmose. Então, célula, 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 célula. Vai passando até chegar nos pontos mais extremos, ó, de um musguinho que é desse tamanhozinho aqui. Os antóceros, às vezes, são até um pouquinho maiores. Tá? Tranquilo? Bom, então, outra coisa que eles têm aqui, ó, tá? Tu vai ver que tem uma adaptação, inclusive, nos nomes. Embora, basicamente, tenham as mesmas funções no vegetal. Ok? Eu tenho ausência de raiz, caule e folhas, tá? Então, apresente as seguintes estruturas. Eu vou ter os rizóides no lugar de raízes, o cauloide no lugar, né, de, vamos dizer assim, de um caule, e os filóides no lugar das folhas. Então, ó, os rizóides servem para fixação e absorção, né? O cauloide vai servir para absorção e sustentação. Caule, né? Agora, nesse caso aqui, se a gente for comparar com o vegetal normal, o caule não tem, né, vamos dizer assim, de uma forma geral, o caule não tem a responsabilidade de absorção, né, apenas de sustentação. Pensa num tronco, tá? Numa árvore. Ele não absorve ali pela estrutura dele. Quem absorve é a raiz, tá? Mas nesse caso, como o vegetal é muito pequeno e está muito, né, porque a gente vai ver que são os locais úmidos, eles também vão ter essa capacidade de absorver. Bom, a absorção e sustentação. E, por último, né, o filóide, que é a parte verdinha, tá? Vai fazer fotossíntese e, inclusive, as trocas gasosas. Porque não esquece, esse vegetal, por mais simples que ele seja, ele também precisa respirar, né? E precisa respirar e vai fazer as trocas gasosas dele, etc. Elton, mas é igual a uma angiosperma? Obviamente que não, tá? Nem em mesma quantidade, nem em mesma estruturação, porque não apresenta, né, as mesmas estruturas. A gente não pode esquecer disso, tá bem? Tranquilo? Isso, para mim, tá? É uma das coisas mais importantes pensando em tudo que tu pode imaginar de briófitas. Ao resto, eu digo ali, a gente decora, mas aqui, ó, por que vive em hábitats, né, úmidos e sombreados? Então, dificilmente tu vai ver ele, por exemplo, sei lá, em cima de um muro que pega o sol o dia inteiro. Tu não vai ver. Pode acontecer? Pode. Pode. Agora, assim, ó, tu não vai ver. A principal função disso, ou a principal razão disso, né, é a dependência de água para a reprodução, tá? Então, as briófitas têm dependência de água para a reprodução. Então, é por isso que é necessário que elas vivam nesses tipos de hábitats, úmidos e sombreados. Então, ó, o que eu vou ter? Gameta masculino flagelado. Por quê? Porque ele que vai se deslocar até, né, o gameta feminino.
Então, ó, o gameta masculino é chamado de anterozoide, lembra? Zoide de espermatozoide, só que agora é de anteros, porque tu vai ver que ele vai vir do anterídeo, tá? E precisa de água para chegar até a osfera. É como se assim, ó, se ele caísse na água e ele fosse despertado. E aí ele começa a ter a movimentação, a atração química para chegar até a osfera, que é como se fosse o óvulo, tá? Tu vai ver que vai aparecer osfera uma hora, vai aparecer óvulo, mas é a mesma coisa, tá? A gente tem mania de colocar, tanto para briófitas como para pteridófitas, o osfera. Mas pode aparecer, inclusive, lá adiante, o osfera, assim como pode aparecer para briófitas e pteridófitas óvulo. É a mesma coisa, ok? A ausência de cutícula protetora nos filóides. Sabe o que é cutícula? Não é a da unha. Ah, sabe o que é cutícula? Sabe uma folha, quando tu olha ela em cima, assim, ela tem uma parte que brilha e a parte de baixo é opaca? Aquela parte de cima que brilha é a cutícula, tá? Ou também chamada de cutina. É um lipídio, que a gente já viu, é uma cera, tá? É uma cera, é um cerídeo, que serve para impermeabilizar, para facilitar as trocas, ok? Agora, aqui nesse tipo de vegetal, ele não tem. Por quê? Primeiro, porque ele é muito simples e ele precisa constantemente fazer essas trocas. E como ele não tem as estruturas, por exemplo, né, bem desenvolvida como uma que faz muitas trocas, que são os estômagos, então ele vai ter que fazer diretamente por esses filóides. Então, se ele tivesse a cutina, isso dificultaria as trocas gasosas. Então, é por isso que ele também não desenvolve a cutina. Isso é muito importante também, pensando evolutivamente e pensando na sobrevivência desses vegetais extremamente simples, tá? Olha aqui, ó. Então, ó, sob a luz solar, as briófitas podem ressecar facilmente. Só para você ter ideia, eu quando levava, assim, eu pegava, né, aquelas briófitazinhas, assim, num cantinho, qualquer lugar, aqui mesmo, aqui no condomínio tem. Tu pega num local que não pega sol, eu raspava, assim, com uma colher, e aí o que eu fazia para levar para o outro dia, para as criaturas lá ver as briófitas e como é que é? Os gametófitos e os esporófitos. Eu deixava ele dentro de um copinho com água, bem úmido, ok? Mas, por exemplo, se eu deixasse lá no colégio, o que acontecia? Ele secava, ele ficava todo meio avermelhado, assim, amarelado, porque ele seca. Então, tu imagina, se ele ficasse exposto à luz solar, como eu falei anteriormente para vocês, em cima de um muro, por exemplo, nós não conseguiríamos olhar, nós não teríamos como ver. Por quê? Quer dizer, não teríamos como ver, não teríamos como ver como ele é realmente, mas veríamos ali as estruturas. Quando seca normalmente, ó, essa estrutura aqui de cima, né, que é o esporófito, ela normalmente se desprende, tá? Então é comum tu ver isso aí. Bom, aí o que a gente tem aqui, ó? Primeira coisa, antes de olhar o ciclo reprodutivo, esses nomes, etc., vamos olhar primeiro o que é o gametófito e o que é o esporófito. Então, olha só, o gametófito é essa estrutura verdinha, tá vendo? Que é o que normalmente a gente vê no ambiente. Por que eu estou te dizendo isso? Porque o gametófito, aqui, tá? Nas briófitas, ele vai ser predominante, ele vai ser duradouro. É ele que fica, vamos dizer assim, o ano inteiro no ambiente. E, olha só, de tempos em tempos, ele vai produzir o esporófito, ok? Então, a gente diz que o esporófito ele não é duradouro, ele é passageiro, ele é, me diz outra palavra aí que seja semelhante a passageiro, sei lá, temporário, ok? Então, ele vai formar de tempos em tempos. Olha só, gametófito haploide, esporófito diploide. Lembra? Sempre assim, independente de que se for briófitas, pteridófitas, gimnospermas ou angiospermas. Isso é independente. Agora, quem vai ficar mais tempo no banheiro, no ambiente, quem vai ficar mais tempo no ambiente, aí vai depender. Tá? Aqui, nesse caso, especificamente, são as briófitas, é o gametófito. É a única, tá? Todos os outros vão ter o quê? Quer ver um exemplo? O que fica mais tempo no ambiente? A flor, que é a unidade reprodutiva de uma, sei lá, de uma roseira, ou, por exemplo, a árvorezinha da roseira. Aí vamos dizer, nunca vi uma árvore de roseira alta. Tá bem? De uma goiabeira,
de uma... Tá, bananeira não vale, porque a bananeira é uma exceção. Deixa eu ver. De uma araucária, de um pinheiro. Quem é que tu enxerga sempre? O esporófito, que é diploide. Entendeu? E de tempos em tempos eles produzem a pinha, se for o pinheiro. De tempos em tempos ele produz a flor, tá vendo? Então, o gametófito, nas outras, com exceção das briófitas, nas outras, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, aí sim ele vai ser predominante no ambiente. Tranquilo isso? Não mente pro tio, hein? Ó, então, olha lá, ó. Tem os nomezinhos, né? Pé, haste, cápsula. Não, o que nos interessa agora para a reprodução é a cápsula. É uma estrutura que a gente vê de vez em quando nessas briófitas, tá? Elton, Fala. peraí que eu me perdi. Eu não sei se eu me perdi ou tu falou trocado. Nas briófitas, o gametófito é o duradouro e o esporófito é o Temporário. que aparece de vez em quando, tá? E nas outras é ao contrário? Ao contrário. Isso aí. Tá. Certinho? Tu enxerga a árvore. A árvore é o esporófito. A flor é o gametófito. Entendeu? Aonde vai ser produzido os gametas. E aí não tem sempre o ano todo, entendeu? Tô pegando uma angiosperma. Vamos lá, tu quer ver? Tá aqui, ó. A samambaia. Ok? A samambaia é sempre que ela tem aquelas coisinhas pretas atrás. Aquelas coisinhas pretas é feio, né? Os soros. Tá, mas tudo bem, vamos lá. Aquelas coisinhas pretas, sabe que aquilo lá, o gametófito. Então, tá vendo? Ela não passa o ano todo com gametófito. Ela tem determinadas épocas do ano que ela vai produzir aquele gametófito. Tá? Então, tirando briófitas, que é a única que terá o gametófito predominante. Tá? Todas as outras é esporófito. Acho que depois tem até uma tabelinha de comparação sobre isso. Ok? Voltando, ó, a cápsula, okay? Que aparece de tempos em tempos. Meiose no interior da cápsula. O que ela vai formar lá no interior? Lembra? Briófita e pteridófita se reproduzem por esporos. Ainda, né, não vão ter grão de pólen. Então, ó, esporos eliminados, porque essa cápsula vai sofrendo tanta meiose, vai formando tanta célula, que ela explode. Literalmente, ela explode. E aí, quando ela explode, ela libera o quê? Ela libera os esporos, ok? Esses esporos são o quê? Haploides. Olha para cá. Germinam. E aí elas formam gametófita haploide, gametófito haploide. O gametófito não era haploide mesmo? Olha lá o início. O gametófito não era haploide? Então, estão vendo? Eles germinaram. Aí vamos supor aqui, ó. Isso aqui ele chamou de gametófito masculino, tá? Que tem um anterídeo na extremidade, que é uma estrutura onde vai produzir os gametas, e o anterídeo vai produzir quem? Olha aqui, esses gurizinhos aqui, ó. Tá vendo? Anterozoide. Tá vendo? Então, o anterídeo produziu os por mitose. Lembram que era por mitose? Ó, vou lá naquele slide anterior, hein? Olha aqui. Ali, ó. Não era por mitose que os gametas apareciam? Olha aqui, ó. Mitose. Tá? Aí cheguei aqui de novo, ó. Aí o que aconteceu? Isso se tiver o quê? O que tem que ter aí para acontecer? Água. Umidade. Agora, hoje, por exemplo, é uma festa para as briófitas hoje. Aliás, faz acho que uns 10 dias que a gente está chovendo. Então, aqui, ó. Então, está sendo uma festa para as briófitas. Por quê? Porque esses anterídeos estão para lá, estão para cá, fecunda aqui, fecunda ali. Tu vai ver assim, ó, sexta-feira, sábado, tu vai ver, se tu pegar um local úmido aí na tua casa, tu vai ver que vai ter o quê? Um monte de esporófito aí, bonitão. Porque durante... vocês riem, mas é real. Porque aconteceu o quê? A fecundação. Então, olha lá, ó. O que aconteceu? Lá na oosfera, na parte feminina, no gametófito feminino, olha como é que é chamado o arquegônio, tá? O arquegônio, tá? Que é a estrutura, ok? E aqui eu tenho o quê? A oosfera. E aí houve a fecundação. Houve fecundação, começa a acontecer o quê? Mitose. Mitose, forma o que no final? Olha lá, ó, o esporófito. Deixa eu ver se aparece aqui. Acho que vai aparecer. O esporófito, então, o esporófito nas briófitas é dependente do gametófito. Consegue entender por quê? Porque se não tiver um gametófito, não vai surgir um novo esporófito. E assim eles seguem o ciclo, fazendo,
né, a reprodução sexuada deles em locais úmidos, né, e com a presença de água. Tranquilo? Se tu vai me perguntar, tem que saber esses nomes, como arquegônio, anterídeo, anterozoide, e eu vou te dizer, vai fazer católica? Vou, sim. Vai fazer PUC? Vou, sim. Vai fazer UX? Vou, sim. Vai fazer URGS? Vou, sim. Vai fazer Enem? Talvez. Talvez. Se teu foco é só o Enem, eu vou te dizer, talvez. Tens que entender o ciclo. Ah, de uma forma geral. Agora, se tu vai fazer os outros, inclusive, eles adoram botar caixinha e botar os numerozinhos. 2, 3, respectivamente, quais são os nomes que completam tal coisa. Aí tu vai ter que saber que esse aqui, que essa estrutura aqui é o anterídeo, que essa estrutura aqui é o arquegônio, e assim por diante. Adoram botar ciclo em prova e deixar assim para tu. Primeiro, identificar que grupo é, se é briófita, pteridófita, gimnospermas ou angiospermas, são bem diferentes, principalmente gimnospermas e angiospermas desses dois grupos anteriores, ok? E os nomes que são as estruturas que vão produzir esses gametas. Então, anterídeo produz o anterozoide, parte masculina. Arquegônio produz a oosfera, parte feminina. Tranquilo? Briófitas, então, o que eu coloquei aqui? Eu sempre me lembro que eu sempre assim, tá, vamos fazer um resumo agora, né? Para tentar entender isso aí, aqui, o que a Nalanda me perguntou. Eu vou fazer só Enem. Aí parece que eu estou vendo a cara da Manuela, fazendo aquelas caretas dela, tá? Então, a Manuela quer, vamos supor, a Manuela quer direito, ok? Então, eu já dei um número para vocês de quanto mais ou menos vocês têm que acertar em biologia. Então, a Manuela assim, cara, eu não vou decorar isso, entendeu? Eu não vou decorar isso porque eu não quero medicina, eu não preciso gabaritar biologia, eu não preciso acertar o máximo de biologia. Manuela, tu tem que entender esse slide aqui. Tá? Esse slide aí é o top, porque aí está o resumo. Não vou te garantir, de novo, não vou te garantir que tu vai acertar, mas isso aqui tu tem que saber. Então, vamos lá. Observação 1, olha lá, o esporófito é clorofilado e dependente do gametófito. O esporófito é clorofilado e dependente do gametófito. Tá? Após a liberação dos esporos, o esporófito degenera. Por isso que eu te falei. Lá por sábado, domingo, tu vai olhar aquelas briófitas ali, aqueles musguinhos lá nos fundos da tua casa, num canto úmido lá na entrada da tua casa, okay? Ou do vizinho, até mesmo perto de poste, onde não pega sol, tu vai ver que eles estão tudo verdinho agora. Aí lá para sábado eles vão ficar meio avermelhadinho, meio amarelinho. Aí tu vai ver que tem uma estrutura, que é essa haste. E aí no momento que eles liberarem esses esporos, depois eles somem e fica tudo verdinho de novo. Parece aqueles tapetezinhos assim, bonitinho. Tá? Olha só, o esporófito sempre está presente sobre o gametófito feminino, nas briófitas. Ok? Não esquece, a gente está falando grupo a grupo. Agora não é mais de uma forma generalizada. E aí, olha só, isso aqui é extremamente importante, De novo, pensando na Manuela fazendo aquelas caretas dela, né? Aqui, enrugando a testa e tal. Então, gametófito haploide, diploide, esporófito diploide. Fase sexuada nos gametófitos. Nos gametófitos, porque é eles que produzem um anterozoide e a oosfera, e acontece a fecundação. Fase assexuada, ou seja, a fase de mitoses, olha só, de meiose para a produção de quê? De esporos. Então, os esporos, eles têm a metade da carga genética. Os esporos, eles são haploides. Acontece aonde? No esporófito, lá dentro daquela cápsula. Gametófito, clorofilado. Esporófito, clorofilado. Fase duradoura, né? Gametófito. Fase temporária, esporófito. Ok? Esse é o resumão aí, do que a gente conversou. Tranquilo? Sim? Aqui, Aí a gente fala da importância delas, inclusive quando a gente falar de ecologia. Então, são organismos chamados de pioneiros. Vocês chegaram a estudar, eu sei que é difícil ver isso, tá? Ensino médio. A sucessão ecológica? Fase pioneira, intermediária e clímax? Não. Então, assim, existem fases de
vamos dizer assim, ó, de constituição de um ambiente, tá? Então, imagina assim, ó, num local que nunca teve nada, okay? Que nunca teve vegetação nenhuma, seres vivos nenhum. Então, quem são os primeiros seres vivos a se implantar nesses locais? É isso que tem que ficar assim, ó. Os primeiros seres vivos, de uma forma geral, são bactérias e fungos, cianobactérias, né? Aí começa a bactérias formar os líquens, tá? E aí os primeiros vegetais a se implantarem num local que nunca teve nada ou que está em regeneração, que a gente chama, né, de sucessão secundária, por exemplo, uma floresta que pegou fogo, que foi desmatada, e aí começa a formar de novo ali uma mata ou uma nova floresta, os primeiros seres são esses. Consegue entender? É uma fase que a gente chama de sucessão ecológica. Primeiro acontece isso, para depois acontecer aquilo, para depois chegar numa faculdade, para depois chegar numa estrutura que a gente chama de clímax, tá? Que é justamente a terceira fase, né? Mas clímax é o nome que a gente utiliza. Então, olha só, eles são organismos pioneiros. Então, as briófitas estão dentro daqueles grupos que são as primeiras a se instalar naqueles locais. Tá? Ou seja, elas são facilitadores para que outros organismos mais complexos possam sustentar, inclusive servindo de alimento, tá? Dependendo do local. Okay? Uma segunda característica extremamente importante, olha aqui, ó, são bioindicadores da qualidade do ar e do solo. Cara do Enem, isso. Entende? Tu tem que decorar aqueles nomes todos, anterosóide, anterídeo, e errei essa aqui de bioindicador. Olha para cá. Então, por exemplo, elas são extremamente sensíveis à poluição. Então, locais poluídos, tu não encontra briófita. Solo contaminado, tu não encontra briófita. Solo rico em matéria orgânica, tu encontra. Elton, mas aí é poluído com esgoto. Bom, não esquece que esgoto é matéria orgânica, tá? Quando a gente fala de poluição, não deixa de ser poluição, tá? Mas assim, ó, quando a gente fala de poluição, eu estou falando de chumbo, eu estou falando de mercúrio, eu estou falando de agrotóxicos. Isso, depois a gente vai tratar esses conceitos, tá? Lá na ecologia. Relaxa. Agora, isso para nós, para nós, para as briófitas, é extremamente importante. Então, tu pode dizer assim, ó, pô, do lado da minha casa tem um valetão, tá cheio de briófita na volta. Beleza. Pô, as briófitas sumiram da noite para o dia. É porque começou ali a ser largado o quê? De repente, algum contaminante. Sei lá, despejar uma lata de tinta. Aquilo ali contamina. O que vai saber? Elas somem. Assim como os líquens também. Os líquens também são bioindicadores da qualidade do ar. Então, a gente consegue saber se aquele solo é contaminado, se aquele local, né, tem uma boa qualidade do ar, justamente por isso. Tá bem? Então, olha só. Outra, né? Terceira característica, tá vendo? Tá tudo ligado à ecologia. A gente acha que ecologia é só vegetais de grande porte, né? Então, aquela coisa toda, olha só, criam microhábitats. Não precisa ser uma floresta. Há para várias espécies de micro-organismos. Então, tu vai encontrar caminhando ali pequenas aranhas, tá? Pulgas, colêmbolos, vocês não sabem o que é, mas são insetos pequenininhos, que vivem nesses locais, que se alimentam desses locais. Então, mas isso é importante? Claro que sim. Pensando ecologicamente, é muito importante, porque a gente dá... Quem é que fazia decomposição, vocês lembram? Quem é que fazia decomposição de um cadáver, por exemplo? Quem é que fazia decomposição de uma árvore caída? Micro-organismos que a gente não enxerga a olho nu. Então, esses micro-hábitats são muito importantes para que, de novo, abram espaço para vegetais ou organismos mais complexos. Se isso não existir, não tem como ter o resto. Entenderam? Então, são organismos produtores de cadeias alimentares. Se são produtores de cadeias alimentares, tem alguém que se alimenta deles, que pode ser um colêmbula, que pode ser um inseto, que serve de alimento para um sapinho, que serve de alimento para uma cobra, que serve de alimento, por exemplo, para uma águia, sei lá. Tá vendo? Então, uma coisa está interligada à outra. Por isso que eu acho que é um babau. Para falar de ecologia, é muito legal, porque as coisas estão tudo interrelacionadas. Tudo está interrelacionado. Tu não tem como separar uma coisa da outra. Os animais dos vegetais. É tudo um conjunto, junto com os micro-organismos. Tranquilo? Esse slide aqui, se vocês me perguntarem, é muito mais a cara de Enem. Tá? Pensando assim, na contextualização, porque aqui eles podem puxar várias coisas.
que foi liberado, uma fábrica, aquelas histórias do Enem, né? Uma fábrica, uma produtora não sei do que, liberou no solo, e é isso. Quem é que se espera que tenham sumidos? Quem você tem que lembrar? Quem são os bioindicadores de solo? Briófitas. Então, pum, vai lá e marca briófitas, parte para o abraço. Tranquilo? Pteridófitas. Tranquilo mesmo, briófitas? Querem que eu volte alguma coisa? Tranquilo? Não, sim. Só vejo as cabecinhas pulando, né? Que nem dizia a música lá do Que Bandaço em Pelotas. Vamos lá. Principais representantes, tá? Samambaias e avencas. Que é mais comum, né, na nossa aqui para nós, a samambaia. Mas tem gente que, quem gosta mesmo de planta, né, tem um monte de avenca em casa também, tá? Porque aí tem a questão da como é que a gente fala? Da crença, né? Aí entra outros fatores aí misturando. Então, primeiras traqueófitas, tá? Então, olha aqui, presença de vasos condutores de seiva, né? Xilema e floema. Tá? Só para lembrar, lenho ou xilema é a mesma coisa, lenho ou xilema, tá falando da mesma coisa, líber ou floema, tá? Então, esses vasos condutores, eles podem ser chamados dessa forma. Bom, o que eu trago de vantagem, né? Pensando assim evolutivamente. O que eu trago de vantagem tendo, né, vasos condutores? Então, um maior porte físico. Então, se eu tenho um maior porte físico, eu também tenho o quê? Uma sustentação mais forte, né? Eu posso sobreviver com mais facilidade ao pisotearem a algum ser lá, eu tenho mais resistência, tá? Exploração de hábitats mais variados. Então, eles não se atêm tanto a um único local, embora, veja bem, embora ainda terão, né, dependência de água para reprodução, tá? E facilita a sobrevivência do meio terrestre, ok? Então, facilita a sobrevivência do meio terrestre, ou seja, eu ter maior porte, isso me garante mais facilidade de sobreviver nesses locais. Ou seja, qual o local? O local que eu sobrevivo. Qual é o local que eu sobrevivo? Meio ambiente terrestre, tá? Segunda, o que são cormófitas? Só para lembrar. Tá vendo que aqui, a gente está utilizando o quê? Os conceitos aqueles. Cormófitas são aquelas plantas que têm o quê? Ok? Raiz, caules e folhas verdadeiras, tá? Qual a vantagem? Qual a vantagem? Divisão do trabalho entre os órgãos da planta. Agora, o que eu quero... o que eu quero te chamar a atenção aqui? Deixa eu passar isso aqui para baixo. Que a folha, pessoal, a folha é tudo isso aqui, Estão vendo? A folha é tudo isso aqui. Tá? Isso aqui é a folha. Cada pedacinho desse aqui é um folíolo. Então, a folha é uma coisa inteira dessa. Tá? O que acontece? Eu tenho aqui, aqui tá, isso aqui que eu quero chamar a atenção, Isso aqui não é o caule. Tá? O caule é este aqui, Ok? Quem está aí na frente, aí, arruma aí. Não é isso aqui. Isso aqui não é caule. O caule é isso aqui. Ele é subterrâneo, do tipo rizoma. Pode colocar aí. O caule é quase na terra. Tipo assim, O não caule é tá nem o dentro. que eu achava. Não era nem o que eu achava que era. Porque eu achava que era aquela parte ali. Vou mostrar aqui para vocês. Estão vendo aqui? Olha o tamanho. Isso aqui é uma folha. Uma única folha. Estão vendo? Única folha. O caule está ali dentro. Aqui não vai dar para ver ali. Está ali dentro. Mas aqui, ele está ali dentro. Isso aqui é uma folha. Cada pedacinho, esse aqui que eu vou arrancar, esse aqui, olha aqui. Deixa eu ver. Aqui. É um folíolo. Tá vendo? Um só. Então, isso, aquela ali, isso aí é, olha, sem mentira nenhuma, isso aí deve ter uns 20 anos com a mãe, se não for mais até. Porque ela, lá da outra casa, quando a gente morava no Lar Gaúcho, só para vocês terem ideia. Só que ela mora aqui já faz 22 anos. Então, já é um tempinho considerável. Então, é só para tu ver. E tu vê, ali tu não vê o caule. Então, todas essas estruturas aqui são folhas, tá? E aqui, claro, são as raízes normais, esses pedacinhos aqui, mas aqui é do tipo rizoma,
que inclusive é o das bananeiras. Então, aquilo, por isso que eu falei, a bananeira era uma exceção, lembra que eu brinquei com vocês? Então, aquilo que tu enxerga de uma bananeira não é o caule, aquela estrutura dela, assim, não é o caule, aquilo ali são folhas, tá? Que se enrolaram e formaram aquela estrutura que parece, né? Parece um caule, mas também é do tipo rizoma e é subterrânea. Sabe quem mais que tem um caule assim? Tá? Mas aí, né, tem as raízes lá e tal, os bambus, de uma forma geral. Tá? Eles apresentam isso aí ao inferno, diga-se de passagem, para tirar do solo. Lá no terreno que eu tenho na ilha lá, para tirar, só com reto escavadeira, só para vocês terem ideia. Tá? Tranquilo? Vamos adiante. Olha aqui, ó, a morfologia de uma samambaia. Tá? Como eu mostrei para vocês, ó, ali, tá vendo ali? Ela tem os soros na parte de baixo. Olha aqui a parte de baixo. Tem nada, limpinha, coitadinha, ó. Parte de cima, embaixo. Por quê? Porque não está na época de reprodução dela. Então, o que eu estou vendo agora dela é o esporófito. O gametófito ainda não apareceu. O gametófito são os soros, que são essas bolinhas aqui. Então, olha lá, ó. Agora tá certo. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Agora tá certo. Caule, raiz, né? E folha. E essa imagem aqui tá certa, identificando certinho aí as estruturas, tá? Fui mexer na planta ali, me deu coceira no nariz. Tranquilo? Em reprodução. Ai, que horror. Cara, é a mesma coisa. Só vai mudar os nomes, tá? Então, vamos lá, ó. Esporófito agora. Não é mais o gametófito, né? Então, esporófito, bonitão, né? A tua planta, a minha aqui. Aí, um belo dia, ela produz o quê? Ela produz os soros. Os soros, no interior dos soros, ó, vou voltar na imagem anterior. No interior aqui dos soros, tá? No interior dos soros, tem o quê? Os esporângios. Olha o nome, esporângios. Adivinha o que ele vai fazer? Esporos, né? Olha lá, ó. Pô, me deu coceira. Olha aqui, ó. Aí o que a gente tem? Tá? Os esporângios, lá dentro, as células vão fazer meiose. Ok? Fazer meiose. Tá? E aí, essa meiose, eles vão liberar o quê? Os esporos haploides, com a metade da carga genética. Esses esporos vão cair no solo e vão formar uma estrutura chamada de prótalo. É o prótalo, ou protalo, né? A gente chama de prótalo, ok? Que é, olha só, um gametófito que agora não tem macho e fêmea, tá? É um gametófito hermafrodita, ok? Parece um coraçãozinho, tá? Parece um coraçãozinho no solo, parece uma folha. Tem ali. Agora, depois ali, eu vejo se eu vejo um ali. Aí, o que acontece? Ele, às vezes, normalmente ele é verde, tá? Mas ele pode ficar com um tempo amarelado, porque ele vai secando. Aí, olha lá dentro, ó. Olha o que ele vai fazer. Ele vai ter um anterídeo que vai produzir anterosóides. E vai ter um arquegônio que produz oosferas. Tá vendo? Mesmo nome. Olha lá, ó, vou voltar lá. Aqui. Mesmo nome daqui, ó. Tinha um anterídeo que produzia anterosóides. E tinha um arquegônio que produzia oosferas. É o mesmo nome, tá? Só muda a estrutura, a forma da estrutura. Primeiro, porque esse aqui não é mais o que? Predominante no ambiente. Entendeu? Agora, essa fase aqui, ela não é duradoura. Tá? Aí, o que vai acontecer? Libera os anterosóides na presença de água, fecunda, e aí tu tem o quê? Uma nova estrutura diploide. Tá? Só muda um pouquinho os nomes. Principalmente nesse início aqui. Tá? Principalmente nesse início. Agora, o que eu quero te lembrar? Eu quero te lembrar que os soros, tá? Os soros vão crescer junto ao esporófito e dentro dos soros estão os esporângios, que vão sofrer a meiose. E aí eu tenho de novo os esporos haploides. Os esporos, lembra lá naquele início, são sempre haploides. Dúvida? Lara Maria, não falasse nada hoje.
Não? Tranquilo? Tudo ok. Tá? Então, de novo, o que diferencia daqueles outros lá? No outro gametófito tinha macho e fêmea. Agora nós temos um gametófito, isso já foi questão de prova, tá? Isso que eu gosto de deixar bem claro para vocês. Já foi questão de prova. Então, por exemplo, assim, ó, o gametófito nas pteridófitas, ele é o quê? Ele é hermafrodita, porque ele produz tanto, né, o arquegônio como o anterídeo. O arquegônio produz oosfera, o anterídeo. E lá nas briófitas, eles são separados. Ok? A gente só tem como saber isso se a gente olhar microscopicamente. Ok? Aqui e lá. Tá? Olhando assim, isso aqui é macho, isso aqui é fêmea, tu não tem como saber. Óbvio, né? Óbvio. Que se, por exemplo, criou um esporófito, né? Se tu olhar só o gametófito, tô dizendo. Agora, se criou um esporófito, tu sabe o que aconteceu ali, né? Fecundação. Se aconteceu fecundação nas briófitas, é porque tinha o quê? É porque tinha oosfera e foi fecundado ali. Tá? Adiante. Olha aí, ó, aquele resumão. Ok? Então, sobre pteridófitos. O esporófito, então, no início é aclorofilado e dependente do gametófito. No início. Tá? Depois, ó, o esporófito, ao se desenvolver, suga as reservas nutritivas do gametófito. Onde está isso, Elton? Olha aqui. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Então, aqui tu tem um gametófito e aí ele vai sugando, 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 até não ter mais. Bom, o gametófito degenera-se e o esporófito se torna clorofilado. Ou seja, agora ele pode fazer fotossíntese, agora ele está pronto para sobreviver sozinho, retirando água, nutrientes do solo, né? E aí conseguindo se desenvolver. Então, ó, gametófito haploide, esporófito diploide. Fase sexuada no gametófito, não mudou nada. Fase assexuada no esporófito, não mudou nada. Tá? Gametófito clorofilado, tá? E aí depois o esporófito, inicialmente aclorofilado e depois se torna clorofilado. Eu não entendi essa parte, então volta aqui, ó, presta atenção aqui. Olha aqui, ó. Inicialmente, ele não tem necessidade de ser clorofilado porque ele vai retirar o nutriente dele do gametófito. Entende? E aí, conforme ele vai se nutrindo, ele vai se transformando, vai criando clorofila, vai criando cloroplastos, e aí sim ele se torna clorofilado, porque ele vai ser independente do gametófito. Tá? Gametófito, fase temporária, né? Esporófito, fase duradoura. Tranquilo? Ô, Elton, Fala. eu vou te fazer uma pergunta que, Manda. tipo, não tem Tava muito a esperando, ver com tavas isso, mas muito tem. quieta, tavas muito quieta hoje. Manda. Planta carnívora faz fotossíntese? Boa. As minhas queridas, pena não ter mais elas. Cheguei a ter sei lá. Eu tinha de Então. boquinha que fechava o bagulhinho, sabe? Mas essa aí é comum, essa aí eles morrem muito fácil. Eu É vou, verdade, depois a minha morreu. Vou mandar as fotos das minhas. Então, por exemplo, assim, ó, é claro que sim, tá? Primeira coisa assim, ó, planta carnívora são raras, tá? A gente utiliza essa nomenclatura, mas elas são raras. O que a gente tem mesmo são plantas insetívoras, ó, insetívoras que comem inseto, tá? A maioria, vamos lá, sei lá, não sei se é esse o número, tá? Mas vamos lá, 95% das plantas carnívoras, na verdade, são insetívoras. São raras as plantas que, por exemplo, se alimentam realmente de animais. Vou te dar um exemplo. A Sapindaceae, né? Que é um grupo dentro das plantas carnívoras, chamadas carnívoras, que elas produzem, parece um copo, assim. Tá? E tem uma tampinha. Elas produzem um ácido. Tá? Então, inclusive, tem, né, ratos, filhotinhos de gato, né, que já caíram assim e foram digeridos, ok? Então, mas é raro. No Brasil mesmo é sempre de exportação ou cruzamento, que os caras fazem, assim, ó, não tem ideia nesse mundo dos vegetais que os caras fazem. Então, eles cruzam muitos os vegetais, assim, aí formam novas espécies. Bom, mas aí, me detendo na tua pergunta, tá? Elas fazem fotossíntese. Aquilo ali é apenas uma complementação, é uma adaptação, tá, daqueles vegetais que vivem, tá? Elas têm pavor, só para tu ter ideia, elas têm pavor de um solo com muito nutriente. Sabe onde é que se cultiva normalmente esses vegetais? No sargum, é um fungo.
É um fungo morto e seco. Então não tem areia, não põe elas na areia, tá? Tu põe elas nesses esfargum, desculpa, é esfargum. Aí tu põe elas, que parece uma palha, assim, tu compra, né? Eu comprava na internet, parece uma palha, ok? E aí o que acontece? Ah, tu coloca ali sempre úmida, muito úmida, tá? E aí tu tem que misturar, em alguns casos, algum cascalho, tu tem que misturar até isopor, tá? Tu esfarela o isopor, assim, e coloca ali dentro. Por quê? Porque elas precisam de muita respiração nas raízes. Então, se tu botar só o esfargum e água, ela se fecha, né? E aí a raiz não consegue respirar, elas morrem. Bom, se tu botar qualquer tipo de nutriente, que é o que eu fiz, né? Elas morrem também. Então, elas têm pavor. Então, elas são vegetais que vivem em locais com pouquíssima quantidade de nutrientes. Então, tu vai ver que elas vão estar, às vezes, sobre. Aí é uma planta que a gente chama de epífita, tá? Sobre galhos, sobre principalmente pedra, tá? E aí, na pedra, o que vai ter de nutriente na pedra? Quase nada. Então, é aquele resto. E isso que faz com que ela complemente, veja só, complemente a sua nutrição, não somente pelas raízes, através dessas armadilhas que elas formam para os insetos. E elas conseguem retirar os nutrientes para que elas consigam fazer a fotossíntese. Ah, porque tu vai precisar de água, vai precisar de sais minerais para fazer a fotossíntese, de uma forma geral. É isso, né? Mas sim, fazem fotossíntese, sim. As pessoas acham que, por exemplo, por ela ser carnívora, né, ou insetívora, que elas não fazem fotossíntese, mas elas continuam fazendo fotossíntese da mesma maneira que as outras. Tá bem? Adiante. Então, olha aqui, ó, importância, né, das pteridófitas. Vamos ver aqui. Tá? Então, ó, organismo produtor também, né, das cadeias alimentares. Aí uma diferença que a gente tem, né, que é a ornamentação. São utilizadas, né, acabei de mostrar para vocês, né, para enfeitar casas, etc, etc, tá? Obtenção do xaxim, né, que é um caule do samambaiaçu, que é esse aqui, ó, que antigamente, agora está proibido, né? Que antigamente era cortado para fazer, inclusive, para fazer esses locais onde se põe as plantas, vasinhos, tá? Então, tu veja só, se cortava um vegetal para fazer vaso para outro vegetal. É coisa de, né, brasileiro, ok? E aí isso, obviamente, foi diminuindo e hoje é proibido, tá? É proibido, tanto é que se vende, ó, tá aqui, ó, cultivo de orquídeas, então se utiliza, né? Porque as orquídeas também é outro vegetal que tem pavor de nutriente. Tá? Elas têm nutrientes específicos, aí tu pode até comprar, né? Quem cultiva orquídeas, são lindas, diga-se de passagem, né? Para mim, são as plantas mais bonitas que tem, que são lá angiospermas, né? É um outro grupo. Aí tu tem um nutriente específico que tu pode misturar, tá? E aí se utilizava porque elas gostam, porque elas são plantas epífitas também. Então, elas vivem sobre outras, não às custas de outras, tá? Risco de extinção foi o que principalmente se hoje é proibido, né, vender qualquer tipo desses vegetais no samambaiaçu, tá? E aí a alternativa é o coxim, né, que é utilizado a partir da fibra de coco. Só que até pode se utilizar misturado ao esfargum, tá? Mas como se estuda bastante, se usa bastante o esfargum, então os caras te vendem lá, sei lá, 1 quilo de esfargum te dá em uma caixa, né? Enorme para tu utilizar para botar elas aí. Aí se hoje se utiliza o coxim. Fala. O que é ornamentação mesmo, que eu me perdi na hora de anotar? Ornamentação é tipo planta ornamental, aquela que tu coloca para enfeite, entendeu? Para deixar a casa mais bonita, né? Mais gata, na frente de casa, né? Tu vai lá e fala assim, vou fazer um canteirinho. É um canteiro ornamental. Se ele não for uma horta, é um canteiro ornamental, tá? E aí, consequentemente, algumas delas, né? Por exemplo, vamos lá, não tem uma grande importância econômica, mas movimenta, né? Porque a samambaia é uma planta, talvez eu acho que uma das plantas mais utilizadas para ornamentação, né? Tá bem? Já mostrei. A outra se metendo aqui. Não escutaram, né? Eu falei aqui.
Gimnospermas, então, né? Então, vamos lá. Ó. Primeiro grupo a conquistar definitivamente o ambiente terrestre. Quem diz por quê? Vai. Vale um chiclete. Porque eu acho que elas não dependiam da água de outros lugares. Isso. Primeiro, não está errado, tá, Matheus? Não está errado o que tu falou. Mas o principal motivo é a independência da água para a reprodução. E aí, na sequência, a independência da água para a reprodução fez com que elas desenvolvessem o quê? A semente, que vai ter uma dispersão de semente. Tá? Não, pau-brasil é angiosperma. Ah, é angiosperma. Não, o próximo grupo ainda. Ok? Então, ó, principais representantes, ó, pinheiros, sequoias, que são as maiores árvores do mundo, tá? As araucárias, os ciprestes. Então, ó, estão vendo essas aqui? A maioria delas são utilizadas para quê? Indústria madeireira, né? Então aqui a gente já vai ter uma importância econômica ou noveleira, né? A moveleira, né, de móveis e tal. Então aqui a gente já tem vamos dizer assim, um problema, né, pensando ecologicamente, pensando ambientalmente, tá? Então, ó, primeira sifonógamas, o que é isso? Surgimento do polínico. Então são os primeiros grupos também a apresentar tubo polínico, tá? Qual a vantagem? Olha lá, ó, independência total da água para reprodução, tá? Quem é que fez isso? Tubo polínico. Então, ó, uma araucária, da onde sai o pinhão, e o pinus, né, do pinheiro, que não tem pinhão, tá bem? Então, não vem dizer que pinus te dá pinhão, quem te dá pinhão é a araucária, tá? Na sequência aqui, e já vi gente errar isso em prova. Ó, surgimento de sementes, então são também as primeiras espermatófitas. Então, ó, quais vantagens? Olha o que eu tinha te falado, Matheus, aumento da dispersão, tá? Então elas conseguem chegar mais longe. Então, elas não vão cair ali do lado e surge uma nova, cai do lado, surge uma nova, porque aí tu pode ter o quê? Tu pode ter animais dispersores, tá? Colonização de novos hábitats, né? Mais variados, e proteção do embrião. O embriãozinho está lá dentro, né? Quem comeu aí pinhão nesse inverno aí, ou, né, ainda vai comer. Quando tu abre, né, tira essa casca, que a gente chama de casca, que não é casca, mas tudo bem. A gente chama de casca do pinhão. Aí lá dentro do pinhão não tem uma coisinha fininha lá dentro? Não tem? Nunca viram? Nunca abriram o pinhão ao meio assim? Ah, não acredito. Lá dentro do pinhão, ó, aqui, ó, tirei essa casca, tá? Tirei essa casca. Aí tá aqui, ó, peguei ele aqui de fora, aí abri ele pelo meio, assim, mordi ele no meio. Aquela coisinha tem lá, parece uma linguinha dentro, inclusive. Aquilo lá é um embrião. Aquilo ali é que vai surgir uma nova araucária, ou teoricamente. Pior que aí, vai. Elton, tô comendo embrião. Tá comendo aí? Não. Comi semana passada, né? Tô dizendo que eu tô comendo embrião e nem sabia que tava Mas é comendo o embrião. embrião, entendeu? Ali é o embrião. E a parte, vamos dizer assim, nutritiva, né? A parte que engorda, diga-se de passagem, engorda muito, porque ele tem uma grande quantidade de amido, porque ali é um nutriente que vai fazer com que o embrião se desenvolva. Tá? É o endosperma, né? Que é a estrutura que fica ao redor, que protege, como a gente viu aqui, ó, proteção do embrião. Isso aqui é a pinha. Isso aqui é o quê? Isso aqui são estruturas não fecundadas. Porque se elas tivessem sido fecundadas, o que elas tinham produzido? Estruturas semelhantes à do pinhão. Essa aqui é mais comum, né? Perto da gente, aqui, que na frente de casa tem, ali na qualquer esquina aí tu vai. Não é uma planta característica, né, do Brasil, mas está aí toda a nossa volta. Então, essas estruturas que tem assim, que a gente chama de pinha, que a gente faz de enfeite, de Natal, que a gente faz, sei lá, qualquer coisa, põe fogo na lareira, no churrasco, né? Essa estrutura aqui, ela é justamente de embriões ou de estruturas de reprodução não fecundadas. Porque se fossem fecundadas, elas ficavam assim, ó. Elas ficavam desse formato. Embora, de novo, o pinhão não sai dessa pinha aqui, tá? A pinha do pinhão, ela é redonda, parece uma bola de futebol de salão, assim, tá? Bom, uma vez eu desmanchei uma no colégio. Idiota. Fui mexer, tirei aí saiu todos. Tá, vamos lá.
Terceira característica, né? Redução extrema da fase gametofítica. Então, agora praticamente tu não vai ver essa estrutura. Tá? Então, ó, gametófito masculino produz o grão de pólen. Tá? E o gametófito feminino produz o saco embrionário. Bom, saco embrionário é onde vai se desenvolver, né? Vai se desenvolver as estruturas femininas. Então, vamos lá. O esporófito produz o micrósporo e o megásporo. Tá? O micrósporo, que origina o gametófito masculino, ou seja, o grão de pólen. Tá? De novo, ó, o esporófito, tá? O esporófito, a planta, tá? Produz 2 tipos de estrutura, micrósporo e megásporo. Micro e mega, um pequeno e um grande, tá? O micrósporo origina o gametófito masculino ou grão de pólen. Então, o grão de pólen é como se fosse o espermatozoide dessas plantas, tá? E o megásporo, que origina o quê? O saco embrionário. Tranquilo? Vamos adiante. Polinização nesses vegetais, tá? Somente, exclusivamente pelo vento, tá? Que a gente chama de anemófila, ok? Por que pelo vento, Elton? Porque não tem atração, não tem cheiro, não tem cor. E se não tem cheiro, não tem cor, não tem atração. Se não tem atração, quem faz é o vento, tá? Então, ó, transporta os grãos de pólen até a abertura do óvulo. E os grãos de pólen, então, alados, aí, olha só, já caiu na católica. Uma questão muito chata, mas muito chata, muito chata. Dos tipos de grãos de pólen. Olha só, tipos de grãos de pólen. Isso foi uma questão até que discutiu e eu conversei, né? Você sabe com quem, eu não posso falar nome, né? Porque isso aí fica gravado. Conversei com a pessoa lá, cara, isso aí é questão de ensino superior, não é questão de ensino médio, né? E a pessoa diz assim, não, mas aí tem no livro tal. Pois é, mas aí assim, ó, não tem no livro tal, mas não tem nos outros 20 livros que vocês dão como suplementação para a gurizada estudar para o vestibular, não tem, entende? Não tem. Então, você só tem um, aí tu te apega nesse um, a exceção porque aí quem quer passar para medicina e odonto, aquela história, né? Aquele que quer passar para medicina e odonto tem que saber esses detalhes. Isso é uma questão muito chata, mas muito chata. Perguntava os tipos de grãos de pólen, só para vocês terem ideia. Se tu, por exemplo, pegar um cara que trabalha com botânica, talvez ele não saiba, se formando, né? Talvez ele não saiba, ok? Trabalhando com botânica, talvez ele não saiba. Então, é só para vocês verem assim, que às vezes a católica vem com umas questões, e isso incomoda. Por que que incomoda? Porque ninguém vai acertar aquela questão. É uma questão para ninguém gabaritar, tu entende? Aí tu chuta, aí vai lá, tu acerta, beleza. As outras tu acertou, aquela ali tu acertou, tu fez a diferença. Na verdade, tu não fez, né? Porque eu canso de dizer, não adianta a gente se enganar, né? Sabendo que tá, beleza. Mas passei, é isso que interessa. Tá bem. Mas pensando em né, como a gente entende educação, que inclusive a prova é um momento de aprendizagem, não vai ser com uma questão dessa que tu vai aprender, tu entende? Porque assim, ó, ninguém sabia, todo mundo saiu da prova assim, ó, eu me lembro, todo mundo saía da prova, todo mundo fazia o comentário no cursinho na época, tipo assim, ó, cara, ninguém dá isso, ninguém vê, pode ser a mais não sei o que, a turma não sei o que, o curso top, hiper, mega, não sei o quê, né? Até aqueles cursos lá de Porto Alegre, que agora tem em Pelotas lá também, ninguém dá. Entende? Aí, assim, aí todo mundo passou a dar no ano seguinte. Nunca mais vai cair na católica. Entende? Mas é uma coisa assim que não dá para entender. Tá? Então, só retomando. Polinização pelo vento, chamada de anemófila. Por quê? Porque esses vegetais não têm atração, esses vegetais não têm cheiro, não têm cor. Então, não tem como ter um outro tipo de polinização, por exemplo, por um pássaro, por um inseto. Porque polinização por pássaros tem que ter cor. Polinização por insetos tem que ter cor ou tem que ter cheiro. E assim por diante. Vamos ver aqui. Mas aí depois que caiu na católica, aí é o que eu falei, aí fica fácil. Depois que todo mundo fala, aí depois que cai não adianta, entendeu? Quero ver da antes. Da antes é uma coisa. Aí depois que caiu na católica, todo mundo começou a trabalhar
isso aí, entende? Porque aí é aquela coisa assim, caiu lá na PUC, depois cai na UX, depois cai não sei o quê, depois cai não sei o quê. Mas, assim, de novo, quando tu dá... vamos lá, quando você se inscreve no vestibular, vocês lá, tem lá bibliografia, né? Aí te dão lá os livros para tu estudar, né? E aí tinha, sei lá, acho que são 8 livros que eles puxam na Católica, tá? 8 autores, na verdade. Então, por exemplo, só um desses autores trazia isso. Entende? E outro, assim, sabe aqueles quadrinhos, assim, tipo, existem os tipos, não sei o que, assim, tal, tal, tal. 3 tipos, entende? Então, são coisas assim. Bom, mas vamos lá. Ó, e aí a reprodução, então, agora, ó. Olha lá, ó, os esporófitos, tá? Então, quando a gente fala de esporófitos, é a parte que a gente visualiza, né? Que é a planta em si, tá? Então, o que eu tenho aqui? Então, isso aqui é muito, muito legal. Tem um lado legal e o lado que não é tão legal, tá? Vamos pensar assim, ó. A mata de araucária ela foi praticamente extinta, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Então, hoje se tem muita dificuldade, tanto é que o pinhão é bastante caro, porque existe uma, vamos dizer assim, lei da oferta e da procura, né? A procura é muito maior do que a quantidade. E se produz hoje muito pouco. Por quê? Porque foi se desmatando, se quer campo para botar boi, para fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bom, e o processo de, vamos dizer assim, de reestruturação ambiental com araucárias, ele leva 20 anos, 15 anos. Eu, por exemplo, tive alguns anos atrás em Lages, fui ver o jogo de São Paulo lá contra o Inter de Lages, pelo Brasileiro, Série D, meu time já jogou Brasileiro. Aí o que acontece? Assim, ó, lá tinha um processo na beira da estrada de revitalização, então eles vão plantando. Só qual é o problema? Aí presta atenção. O problema das araucárias é que elas produzem uma planta macho só com estruturas masculinas e uma planta fêmea só com estruturas femininas. Então, de repente, tu põe assim, ó, 20 plantas, tá? Chega lá, tu tem um campo, tu tem uma fazenda, tu tem alguma coisa, e tu fala, sei lá, 1000 plantas. Dessas 1000 plantas, todas são do sexo masculino. Aí o que acontece? Não vai acontecer, nunca vai ter a reprodução, percebe? Então isso é complicado. Por isso que tu tem que ter vários tipos de espécie, vários tipos de muda, tá? Só para tu ter ideia, para tu plantar no ambiente, para tu plantar uma mudinha de araucária, ela leva entre 3 a 5 anos. Só para tu levar ela para o ambiente. E ela vai ter mais ou menos aqui, 1,5 m, mais ou menos. Tá? E aí, depois que tu consegue levar ela para o ambiente, mesmo assim, ela pode quebrar com uma chuva, com vento, com temporal, alguma coisa do tipo, e não produzir nada nunca na vida dela. Ela, para produzir pinhão, ela pode demorar em torno aí de 20 anos. É mais ou menos a média. Tá? Então, por isso que o desmatamento, ou esse comprometimento desses ambientes faz com que isso gere um baita problema. Porque, tu vê, são lá 4 anos atrás, botam aí mais 15 anos, a gente ainda tem mais 15 anos para caminhar para ir começar a dar pinhão de novo. Tá? Então, olha lá. Ó. Então, a planta masculina e a planta feminina produzem estruturas. Olha o nome das estruturas, estróbilos. Tá? É isso aqui que alguns livros, inclusive, chamam de flores falsas. Isso aqui não é flor. Isso aqui é a pinha. Só que é a pinha verde. É a pinha antes de estar lignificada. É a pinha antes dela ficar aquele aspecto, né, marrom ali. Isso aqui, ó. É isso aqui. Tá? Aí, olha lá, ó. O estróbilo masculino, estróbilo masculino, não. Estróbilo feminino vai produzir, lembra, ó, o megaesporândio, que vai produzir o óvulo. O estróbilo masculino vai produzir o quê? O microesporângelo, que vai produzir os grãos de pólen. Ok? Beleza. Olha o que acontece nesses 2 locais, aqui dentro, tá? A meiose. A meiose aqui produz um micrósporo, que produz o grão de pólen. Alado, tá vendo ali que ele tem as orelhinhas ali para ele voar. Isso é específico. Para quê? Para plantas que precisam, né, ou que fazem a polinização através do vento. Agora, olha lá, o megaesporângelo sofre a meiose, tem um megásporo, e o megásporo, no interior dele, forma o quê? A oosfera. Tá vendo com quem isso aqui parece? Tá vendo? Ainda não é, mas parece, né?
Pinhãozinho. Bom, aí o grão de pólen é liberado no ar. Vento levou. Ele vai lá e incide lá na estrutura. Isso tudo daqui dentro, ó. Isso tudo aqui, ó. Isso aqui, essa estrutura aqui, ó. Esse megásporo aqui, essa osfera, estão nessa parte feminina aqui. E não saem dali. Ok? Agora, esse grão de pólen sai daqui. Tá? Beleza. Houve a fecundação. Ele é haploide com haploide. Tá vendo o que vai acontecer? Olha lá, ó. Haploide com haploide forma o tubo polínico. Agora que eu quero te chamar a atenção. Até se tu quiser anotar aí, pode anotar. Quem é que forma o tubo polínico? É sempre o grão de pólen. Porque a gente sempre estuda o tubo polínico na parte feminina da planta. Mas quem abre ele, quem forma ele, tá? Isso já foi questão da URGS, tá? O tecido que forma o tubo polínico é do grão de pólen, ou seja, tem uma origem masculina, tá? Embora seja uma estrutura feminina, porque é o que vai abrir caminho, vamos dizer assim, olha lá, ó, é o que vai abrir caminho para chegar na osfera. Então, o grão de pólen chegou aqui, ó, tá vendo? Alado, as orelhinhas, aquelas lá, ó, as orelhinhas, tá? E aí, o que aconteceu? Ele vai liberar uma única célula, né, espermática, que a gente chama, núcleo gamético aqui, para acontecer a fecundação. Aconteceu a fecundação, aí, olha só, ele deixa de ficar lignificado, como a gente viu na pinha, e aí ele se torna um pinhão, olha lá, ó, porque aí vai ter o quê? Vai ter o embriãozinho e vai ter o endosperma. Tá vendo o endosperma, a parte aquela comestível, ela é haploide. Então, aquilo que tu come é haploide. Aquilo que tu também come, que é, né, aquela cobrinha, vamos dizer assim, dentro da semente do pinhão, ela é diploide, porque é a única parte que é fecundada e aí ele forma. Vamos supor, isso aqui caiu no solo, ou tu botou para germinar, tá? A gente dá um cortezinho no pinhão e põe ele no solo. A partir dali ele começa, então, a produzir, se caso, né, ele tiver novo, ele começa a produzir, então, uma araucária, ok? Aí o que vai acontecer? Aquele núcleo espermático ali, ele vai se nutrindo. A partir dessa nutrição, então, ele vai produzir a parte aérea, sendo os primeiros folíolos, as primeiras raizinhas também, e aí daí, então, ele vai se desenvolvendo uma nova árvore. Como eu te falei, às vezes pode demorar 20, 30 anos aí, se não for, de repente, mais. Tranquilo aqui? Ô, Elton, tu Fala. pode repetir de novo o que tu falou do grão de pólen, não sei o quê, que tu disse que não sei o quê, alguma coisa assim no início que eu não prestei O atenção. grão de pólen é o que forma o tubo polínico. É isso, né? É isso. O grão de pólen é o que forma o tubo polínico na parte feminina do vegetal. Tá? Tanto na gimnosperma como nas angiospermas. Depois a gente vai ver nas angiospermas, que é a mais complexa, né? A gente vai ver que também é assim que funciona. Tá? Então, o grão de pólen forma o tubo polínico na parte feminina do vegetal. Ou seja, né? Se a gente olhasse aqui, ó, esse grão de pólen aqui saiu e veio aqui, ó, nessa estrutura aqui. E aí, dentro dessa estrutura aqui, que é o estróbilo feminino, vai ter esse megásporo, aonde vai estar a osfera. O que se perdeu? Aonde? Fez mal mexendo naquela planta mesmo. Como é que é? Não tem abelha nenhuma aqui. Aqui, lembra, é só pelo vento. As angiospermas, que é outra coisa. Tá? Aí, assim, ó, quando fala de insetos polinizadores, aí a gente tem que ter flor. Tem que ter ou flor ou algumas substâncias que, por exemplo, elas vão ser atraídas, tá? Ou para alimento, ou cheiro. Tá, beleza. Aqui não tem inseto, aqui é só pelo vento. Ó, inclusive, ó, Ana Landa, por isso que o grão de pólen, ele é alado. Tá? É por isso que ele tem assim, como se fosse uma asa delta. Pensa numa asa delta. Então, é um grão de pólen que tem uma asa delta.
que ele fica por mais tempo no ambiente. Isso, para quem sofre aí, como eu, ó, de, como é que se fala, de alergia, para quem tem alergia é um inferno. Por quê? Porque esses que, por exemplo, quando tu passa do lado de uma árvore, eles liberam, porque está no ar, e aí não necessita... Não. Assim, ó, agora, depois, lá no final, o último slide dessa apresentação fala desse tipo. Então, tu vai ver assim, ó, as características dos grãos de pólen. Então, um vai ter uma substância pegajosa, o outro vai ser alado. Os alados são pelo vento. O que tem substância pegajosa é que precisa de um inseto ou de uma ave para ser transportado. Tá? Tranquilo? Vamos adiante. Aí, ó. Gimnospermas, então, ó. Fecundação, tá? É independente da água, já conversamos, e isso é um aspecto até evolutivo e importante. Tá? E somente uma das células espermáticas é utilizada. Como assim? Olha aqui, ó. Tá vendo que aqui dentro tem 4? Tá vendo que aqui tem 4? Ó, 4 células espermáticas estão dentro do grão de pólen. Apenas uma é utilizada. Tá? Isso é uma diferença já das angiospermas. Depois a gente vai ver. Ok? Tranquilo? Desenvolvimento do óvulo. Olha lá, ó. Lembra que eu falei da casca? Olha só. Tem o tegumento, que origina a casca da semente, tá? Que é aquilo que a gente tira do pinhão, que a gente normalmente... Espero, né? Não sei, espero. Cada um com a sua loucura. Que é aquela que a gente não come, tá? Tem o zigoto, que origina o embrião, ok? E o saco embrionário, que origina o endosperma primário ou albume. Elton, que é isso? Isso aqui, ó. Ah, essa estrutura aqui é o saco embrionário, aonde está o quê? A parte do endosperma. Tá? Então, é como se fosse essa voltinha aqui, ó. Essa voltinha aqui é o saco embrionário. Aqui, ó. Saco embrionário, tá? Origina o endosperma primário ou albume. Tá? Gametófito, ó. Gametófito feminino, saco embrionário. Gametófito masculino, grão de pólen. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Então, eu não posso te dizer que não, entendeu? Eu posso dizer assim, ó, que é menos importante. Tá? É menos importante. Mas entende? Eu posso dizer que é menos importante, mas eu não posso dizer assim, ó, não, larga de mão, porque isso não vai cair. Eu não, vou ser bem sério, assim, ó, pensando em vegetais, o que mais cai, tá? O que vem caindo agora nos últimos 3 anos é fotossíntese. Então, assim, ó, se vem caindo muito, existe uma grande chance de não cair mais. Tá? Porque o Enem às vezes vem assim, ó, vinha muito mitocôndria. Aí de uma hora para outra parou de cair mitocôndria. Vinha muito replicação, né? Transcrição, replicação, né? Tradução do DNA. Vinha, não vem mais. Aí depois caiu uma época que vinha a magnificação trófica, né? Que é o acúmulo, bioacumulação, que é o acúmulo de resíduos ao longo das cadeias. Caía, parou. Aí depois veio eutrofização, que é, né, excesso de matéria orgânica nos rios e lagos e tal, parou. Então, a gente vai analisando as provas, a gente vai vendo, a gente vai observando algumas coisas. Então, assim, ó, quando cai muito seguido, 3, 4 anos consecutivos, há uma grande chance de não cair mais. Bom, se vem caindo fotossíntese, existe uma grande chance, pode até, né, de vir mais um ano, ninguém está livre disso, por isso que eu digo assim, tem que abrir mão, não tem. Mas existe uma grande chance de eles darem um outro ênfase, um outro olhar, né, para os vegetais, ao invés de fotossíntese vir, por exemplo, tecidos vegetais ou grupos vegetais. Tá? Então, assim, ó, não dá para abrir mão, entende? Ô, Elton, Fala. eu tenho uma dúvida numa coisa. Eu não sei Fala. se foi não sei se foi fazendo teu exercício ou foi fazendo outra coisa, que eu vi sobre biomedicação. Não sei se é essa a palavra. Biomedicação ou... Oi? Biorremediação?
Isso, biorremediação. O que eu ia te perguntar é se eu estou certa no que eu vou te dizer, é que eles usam, por exemplo, micro-organismos, essas coisas, para reconstituir algum lugar que está... Ambiente. Por exemplo, quer ver um que estão utilizando bastante, muita pesquisa nessa área? Bactérias que fazem decomposição do plástico. Tá? E aí tu libera aquelas bactérias num determinado ambiente onde tem uma grande quantidade de plástico. A gente sabe que o plástico demora, né, vários anos para ser decomposto naturalmente, então elas acelerariam esse processo. Só que aí entra o grande problema, né, Lara? As bactérias, às vezes, geneticamente modificadas e tal. E aí o grande tchan, assim, ó, a gente sabe que hoje existem bactérias e que se utiliza isso, né, para fazer a decomposição do plástico, mas a gente não sabe realmente o que é essa bactéria no ambiente, vamos dizer assim, solta, né, mesmo sendo importante para a decomposição do plástico, se, por exemplo, elas vão trazer algum malefício, né? Se ela vai ser nociva ou não para o ambiente. Tá? Então, por isso que se tem muito cuidado nessa área. Tá? O nome disso é biorremediação. Assim como pode ser bactéria, poderia ser um inseto, tá? Que tu libera num determinado local para terminar com uma determinada praga, tá? Ou um fungo que controla o inseto. Entende? A gente chama isso de controle biológico ou biorremediação. Tu utiliza um organismo vivo, ok? Para fazer vamos dizer, um auxílio no ambiente. Tá? Uma bactéria que, por exemplo, num lago que está muito... Quer ver onde aconteceu isso? Eu ia até te dizer sobre tipo, algum lugar que está eutrofizado, e aí dá para fazer essa biorremediação. Sabe onde é que fizeram isso? Em São Paulo, no Rio Tietê. No Rio Tietê, na verdade, assim, ó, aquele rio de Londres, que é o Tamisa, né? É o principal lá, para as Olimpíadas, eles fizeram biorremediação. Entende? Claro, utilizaram a parte química também, mas muita biorremediação. E lá no início, vamos dizer assim, do Tietê, que iniciou o processo, né, de limpeza, né? Não sei quanto tempo vai demorar no Brasil, até porque não se dá importância para isso, mas no Rio Tietê também se iniciou. Então, por exemplo, já se tem, se não me engano, são 2 ou 3 quilômetros já feito biorremediação. Em Porto Alegre está iniciando isso, naquele arroio da Avenida Ipiranga. Eu sempre esqueço o nome dele, é o Arroio Dilúvio. O Arroio Dilúvio também se iniciou, uma boa parte dele, inclusive vai ter bares, tipo Canalete, assim, sabe? Aí vai ter bares, vai ter um monte de coisa na volta lá, então é todo um processo, eu não sei se é da prefeitura, eu acho que é da prefeitura em parceria com o Estado. E aí também tem parceria com a iniciativa privada. Então, esses locais estão sendo valorizados, cada vez mais valorizados nas grandes cidades. Porque, vamos lá, a gente começou a perceber, né, precisou uma pandemia para ver que, por exemplo, assim, um local como esse é extremamente valorizado. Um local como a beira da praia tem que ser extremamente valorizado. Na beira, por exemplo, ali do Cais do Porto, porque é um local que todo mundo queria ir, ninguém podia ir, entende? Porque estava fechado ou porque não podia sair de casa. Então, está se valorizando. Então, eu estava, inclusive, escutando na rádio, na Gaúcha, que então hoje está se dando muito ênfase, né? Porto Alegre, ainda mais a Porto Alegre, toda a Orla do Guaíba. Agora tem um baita projeto da Orla do Guaíba, coisa mais linda, né? De ter até lojas e funcionar 24 horas, que é justamente por isso, né? O pessoal tem um ambiente assim, perto da água, com o pôr do sol, um monte de coisa assim, para valorizar, né? Mais não ficar só dentro de shopping. Aí coisa que das cidades grandes né, vamos dizer assim, é mais comum, né? Então é mais ou menos por aí. Isso é muito utilizado, tá? Para essa parte assim, né, de decomposição, aceleramento de decomposição, essas coisas assim, é bem utilizado, tá? A gente vai falar, tem um pedacinho lá na nossa ecologia lá que fala só sobre isso, tá? Ó, gimnospermas ainda, tá? Então o que a gente tem aqui, ó, importância. Então, indústria madeireira. Elton, Fala. Elton, tenho uma dúvida. Mano. Tá, uma planta pode ter pode ter vários gametas femininos e masculinos juntos ou, tipo, sim, é um só? Sim, pode. Tá. Aí, assim, ó, a gente só vai mudar a nomenclatura. A gente vai, ao invés de chamar de... Vamos pensar nas angiospermas, que é mais comum, tá? Aí, ao invés de a gente chamar de flor, a gente vai chamar de inflorescência. Por exemplo, quer ver um exemplo, assim, ó, que é clássico? O girassol. O girassol, sabe o que é o girassol? Ele tem um monte de coisinha. Aí a gente acha que aquilo que a gente enxerga amarelão, aquele grandão, né, é a flor. Na verdade, não é. Ali dentro, cada coisinha ali dentro, quando a gente olha um girassol,
que é a flor. Cada uma deles é uma flor. Então, a gente chama de inflorescência do tipo capítulo. Ela vai ter um nomezinho específico, tá? Por exemplo, assim, ó, tem as inflorescências do tipo espiga, que dá um milho, ok? Só que aí não chama atenção porque a flor do milho é feia. Eles não tem cor, porque a polinização se dá como? Pelo vento, entende? Então, a gente vai ter esses detalhezinhos, né? Que eu espero que no andar da carruagem, assim, vocês consigam entender para todo esse contexto. Então, mas como é que eu diferencio uma flor de uma inflorescência? Tá? Se eu vou saber se aquela margarida é uma flor ou é uma inflorescência, embora ela seja parecida, né, mesmo que sendo menor, do que... Sabe o copo de leite? Aqueles que dão em valeta, assim? Que é um negocinho branco, que tem parece uma coisinha amarela no meio. O que é a flor ali? A flor verdadeira ali é cada estruturazinha daquela amarela. Então, a branca não é nada, quer dizer, não é nada. É chamada de bráctea, que é uma estrutura atrativa, porque a polinização ali se dá por insetos à noite. Então, ela tem que ser branca para chamar a atenção. Então, eles vão lá, pousam lá, batem ali, aí pousam na outra, aí levam o pólen de uma para outra, e aí fecundam e produzem os frutículos, né? Que são frutos pequenininhos. Então tem fruto? Tem. Tem fruto. Vai ter a semente, vai ter assim. Pode não ser aquele fruto que tu acha bonito. Tu quer ver? Uma que tem aqui na praça, aqui em Rio Grande. Tá? São José do Norte, vou até te dizer onde é que tem na Landa, em frente da igreja, tá? Da igreja bonita lá, não sei se é catedral que se chama, mas é aquela igreja bonita. Que é uma que dá umas florzinhas... ali na praça? Ali na volta. Não tem nada, ali tá virado em estátua e concreto. Então só se tiraram, mas ali tinha. Antigamente. Então é mais fácil ter perto do cemitério do que ali. Pode ser. Ali mas na é uma que produz assim uma flor roxinha, tá? Que é bem cheirosa. A gente chama, a família dela é uma bignoniaceae, que é a orelha Não de é macaco. aquela que fica na noite? E de noite né? Tipo assim, produz a orelha de macaco, sabe? Na Praça Quitamandré, quem passa ali na praça sabe. Na Praça Tamandaré tem assim... O Elton, lá tem muito Dama da Noite. Não, mas não Essa é Dama daí da é bem Noite. cheirosa. Não, mas não é a Dama da Noite. Que produz um fruto que ele é lignificado. Então, assim, a gente tem a mania de achar que o fruto é sempre comestível. E a função do fruto não é ser comestível. A função do fruto é proteger o embrião, entende? É proteger a semente, consequentemente, o embrião. Tá? Mas... tem coisa. Vegetais é um babaca. Vamos lá. Indústria madeireira, tá? A gente conversou, né? Então, pinos, ciprestes, né? Sequoias, aí tem um monte, ok? Uma muito importante que é utilizada, inclusive, aqui na nossa região, então pode aparecer, falando da indústria de celulose, tá? Tem na região ali de Guaíba, muita coisa. Então, a gente tem as plantações de pinos, a gente tem as plantações de araucárias, a gente tem as plantações, por exemplo, de eucalipto. Só que o eucalipto aí não é, né? Nesse caso aqui, não é uma gimnosperma, mas é muito utilizado também na indústria de celulose. A gente tem que ficar, né? Sempre com uma pulguinha atrás da orelha, porque pode aparecer, né? Porque aí fala de uma contextualização, pode falar da parte ecológica. Aí, quando eu falo da parte ecológica, é quando a gente faz... Olha o que eu vou falar, hein? Florestamento. Uma coisa é reflorestamento, outra coisa é florestamento. Reflorestamento é quando eu tinha é o que eu falei para vocês, está acontecendo em Lages, tá? Santa Catarina. Então, lá tinha araucária, os caras desmataram, agora estão botando a araucária de novo. Então, isso é um reflorestamento, porque já havia lá, antigamente, a araucária. Bom, o que aconteceu aqui em Arroio Grande, Piratini, né, Santa Vitória, a nossa volta aqui, São José do Norte, lá perto do Barreira do Norte, tá? Se plantou algo que não tinha. Por exemplo, lá em São José do Norte, pinheiro, plantação de pinos. Aqui em Arroio Grande, os eucaliptos, ok? Então, tá vendo? Ali se plantou algo que não tinha, tá? Então, pode aparecer a parte ecológica. E quando tu coloca uma espécie que não é nativa, ela também traz alguns problemas. Por exemplo, monocultura sempre vai te gerar grande produção de insetos. Então, lembra das nuvens de gafanhoto ano passado? Foi piada, foi meme para tudo que é lado. Então, as nuvens de gafanhoto só existem ou só existiram
porque tinha uma seca muito grande e porque tinha uma superprodução também, tá? Naquela época, né, de uma cultura única, que nesse caso aí seria a soja, o milho, principalmente, na Argentina, e por isso que estava vindo da Argentina. A Argentina é um dos grandes produtores também de milho né, do nosso globo, ou da nossa terra chata. Vamos lá. Então, ó, a alimentação, se o Cris escuta, hein? Agora o Cris tá grandão, né? O Cris agora é coordenador, tá louco. Olha aqui, ó. Ah, tá xarope. Olha aqui, esses gurite, olha. Vamos lá. A alimentação, tá? Pinhão, então, né? Semente do pinheiro do Paraná. Então, Tomás, tu falou que não era pinos, sim? É que a araucária é chamada de pinheiro do Paraná, tá? Mas ela não é pinheiro. Consegue entender isso? Tanto é que o nome científico dela é o quê? Araucária angustifolia. Esse é o nome científico dela. A araucária, olha só, araucária, gênero, angustifolia, espécie, ou epíteto específico. Tá? Ornamentação, né? Também se utiliza, os pinheiros, principalmente, se utiliza na frente das casas, bonitinho, né? Ó, o que a Duda já... Pensa, Duda, naqueles filmes lá de Natal americano, aí eles vêm sempre com um pinheiro para dentro de casa, né? Eles vão lá, cortam, tal, aquela coisa. Querendo ou não, aquilo ali é uma ornamentação, porque tu vai utilizar no Natal ali, naquela época de Natal, e depois tu vai descartar ela lá, tá? E a indústria farmacêutica, claro, tem vários outros, né? Mas uma importância é a ginkgo biloba, tá? Serve aí como calmante, ok? As pessoas tomam, né? Compram cápsula, etc, etc. Tá? Vamos lá. Vamos pegar pelo menos as características gerais. Então, ó, angiospermas, tá? O grupo mais diversificado do reino plant. Então, não é por acaso que eu falei para vocês que nós temos 2 cadeiras deste grupo e uma cadeira de todos os 3 que a gente viu anteriormente. Baba, que coisa, cara. Mandou mexer naquilo lá, ó. Isso. Ok? Então, ó, características, então, de uma forma geral. Ó, apresentam flores verdadeiras, tá? Contendo, ó, o que a Nalanda tinha perguntado, vários ovários. Tá vendo? Então, vai aparecer nos grupos mais desenvolvidos, para não dizer mais evoluídos. Tá? O único grupo que possui frutos, importante para a dispersão das sementes, tá? Porque aí vai atrair pássaros, principalmente, que vão se alimentar, né? E que vão defecar em outros locais, e isso vai espalhar a semente desses aí. E aí depois a gente vai ver que isso tem muita relação também, óbvio, com o tamanho da semente. Quanto menor for a semente, melhor para os pássaros e melhor para a planta, porque aí ela consegue engolir aquelas sementinhas, pensa na goiaba, aquelas sementinhas pequenininhas. E aí o passarinho se alimenta da polpa junto com... E não é à toa que a parte docinha é a polpa, né? Ou não é? A parte docinha é a polpa. E ele vai se alimentar para que depois saia nas fezes. Tá? Inclusive, ó, esse tipo de semente tem uma proteção que aguenta, tá? O ácido, tá? Os ácidos que nós temos ao longo do trato digestório, claro, não nós humanos, mas pensando em outros animais que se alimentam disso aí. Então, eles suportam, né? Para que não rompa, para que não se destrua, para que quando ele defeque num outro local, pouse lá numa outra árvore mais longe, ele consiga, então, dispersar a semente, tá? Muitas angiospermas possuem flores, né, com estruturas de atração, que eu falei para vocês, ó, pétalas coloridas, alguns nectários, né, que são substâncias normalmente adocicadas ou que atraem o paladar, e aromas. E aqui nos aromas, a gente tem mania de achar que o aroma é sempre agradável, né? Não são, tá? Existe uma sapindácea, o grupo das sapindáceas, né? Tem, inclusive, uma planta trepadeira, que parece que eu estou vendo ela aqui na frente. Ela é azul ou lilás, né, a flor dela. E se tu cheirar, ela tem cheiro a fezes, tá? A fezes, literalmente. Por quê? Porque ela atrai umas mosquinhas específicas que posam em fezes. O que ela quer, na verdade? Tá? Ela quer a atração. Ela quer um polinizador. E ela vai atrair esses polinizadores. Então, elas param numa, param no outro. Ela é uma trepadeira. É bem bonita, assim, bem bonita. Ela é utilizada também como ornamentação. Tá? Mas aí, aqui, desse grupo aqui. E aí, esse grupo das angiospermas é dividido nesses 2 grupos, né? Monodicotiledôneas, tá?
rapidinho. Então, ó, as monocotiledôneas, teoricamente, elas são mais simples, tá? Então, ó, raiz, ela tem na forma de feixe, que a gente chama de fasciculada, ou em cabeleira, tá? Para quem quiser anotar. Depois a gente vai ver todas essas raízes aí, toda essa classificação, tá? Então, fasciculada não tem, vamos dizer assim, ó, o que ela não tem? Uma raiz principal. Olha, diferente das dicotiledôneas ou eudicotiledôneas, mas a gente utiliza dicotiledôneas. Existe uma raiz principal, estão vendo aqui, ó? Uma raiz principal, tá? Chamada de pivotante ou axial. Os caules, olha só, são do tipo rizoma. Lembram algum tipo rizoma? Ah, mas tem nas pteridófitas. Tá vendo? Então, nós somos mais próximas aqui das pteridófitas, tá? Ou do tipo colmo. Ah, quem é o colmo? Quem é o colmo? A taquara, o bambu, tá? E as outras, de uma forma geral, tá vendo que isso aqui não é fixo, tá? De uma forma geral, o tronco. Olha como é que é a disposição dos feixes. Os feixes, leem o xilema, liber, proema, aqueles que transportam água, sais minerais, carboidratos, aqui é por todo o caule, aqui é só ó, numa periferia. E depois lá na anatomia eu vou te mostrar e tu vai entender por quê. Tá? A folha, ela tem o que a gente chama que ela é paralinérvia, ou seja, aquelas ranhuras, aqueles fiozinhos na folha, eles são todos numa única direção, são paralelas. A gente chama de paralinérvias. Aqui a gente chama de reticuladas. Tá vendo, ó? Que reticuladas ali, elas todas retinhas, tipo a da grama, tá? Aqui, por exemplo, sei lá, a da goiaba, a do figo, okay? Da violeta, todas essas aqui são reticuladas. Flor, hein? Pétalas, múltiplas de 3, 6 ou 9. Então, aqui vai ter no máximo 9. Por quê? Porque pode se chegar a 12 e dar problema. Porque aqui são 4 ou 5 e múltiplos. 5, 10, 15, 20, 30, 40, entendeu? Aqui pode ser 4, 8 ou 12. E aqui não pode ter 12. Então, o máximo, veja bem, o máximo de pétalas das flores das monocotiledôneas é 9. Tá bem? Bom, e aí, por último, né, que é o cotilédone, que é a estrutura, né, que vai se formar, né, que vai dar, na verdade, é a folha modificada, tá? É a folha modificada, tá? Que não tem reserva energética. É uma estrutura dentro de quem? Dentro das monocotiledôneas. Olha lá, ó. Cotilédone, então, né? Olha o milho, então é uma monocotiledônea, é bem parecidinho com o milho, né? Aquela estrutura ali, tu come aquele milhozinho. E aqui uma dicotiledônea, tem as duas estruturas, por exemplo, do feijão, tá? Tranquilo? Sim ou não? Sim. Então tá, né?